Bom dia, queridos alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Silvio. Estamos em mais uma quinta-feira com produção textual com o título Diário Íntimo, capítulo 8 do nosso livro de produção textual. Então vamos lá. Contextualizando hoje o nosso assunto sobre diário íntimo. Os mais novos hoje, eu acho que é um assunto que vocês já ouviram falar, mas uma grande parte não utiliza ainda esse gênero diário, né? Hoje, com os avanços tecnológicos, as notas, as barras de notas que constam no celular, guardam tudo a vida e guardam toda a vida pessoal de vocês, além dos aplicativos de Instagram, Message, Facebook e assim vai sucessivamente. Mas para os mais antigos, né, que nem eu, podemos dizer que numa época antes o diário era um livro pessoal onde eu guardava, ou as pessoas guardavam, as suas memórias, suas lembranças para um dia relembrar. Então, as meninas compravam um caderninho com chave e trancava todas as informações que aconteceu durante o dia, os seus os seus amores, desculpa, seus sentimentos. E quando eu falo os amores, não estou falando só entre um rapazinho, essas coisas, não. Estou falando referente a, a parentes, a um rapaz que achou bonito, a uma roupa que é bonita, o sentimento fraternal por alguém, e aí vai sucessivamente. Então, o sentimento, o amor, ele é muito vasto em seus segmentos. Amor ao pai, à mãe, aos tios, avós, à família, a uma outra pessoa, e aí vai sucessivamente. As desilusões que acontecem em meio a esse sentimento, que nos faz lembrar do soneto de Camões, que nós aprendemos aqui, que é: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, um pequeno trecho que diz que é aquilo que a gente não pode tocar, mas podemos sentir, uma forma abstrata de relacionar o sentimento ao amor. Então, o diário é uma expressão íntima de amor por aquilo que eu quero armazenar, o que aconteceu no meu dia, ou muitas das vezes uma lembrança negativa que eu quero evitar que isso aconteça novamente. Vamos conhecer um pouco mais do gênero. Neste slide você irá ver uma parte do diário de Anne Frank, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar desse conflito? Então, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 a 1945, né? Com aquelas forças de poderes entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ainda perpetuava essa situação. Os países aliados, os países não aliados aos Estados Unidos, e também a dependência de superpotência que entrava em questão pelo poderio de melhor armamento, melhor tecnologia e vai sucessivamente. Mas eu quero dar ênfase, não só um vídeo que vocês irão ver sobre o diário de Anne Frank, mas eu quero falar um pouco e retratar a biografia dela. Mas antes, quero deixar um trecho para vocês do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, que diz assim: na década de 30, muitos países enfrentaram situações de pobreza, desemprego e insegurança. Nesses momentos surgiram ideologias que defendiam a expansão territorial e o combate às minorias vistas como prejudiciais ao crescimento da nação. Alemanha, Itália e Japão foram países que aderiram a esse pensamento e em 1940 oficializaram o grupo conhecido como Eixo. Esses países foram motivados por Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, que defendia ser o povo alemão uma raça superior, perseguindo os demais, especialmente os judeus. Os alemães invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, iniciando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Nos anos que seguiram, o exército alemão invadiu e conquistou outros países da Europa, como Áustria, Hungria, Holanda e França. Essas tropas foram responsáveis pela morte e exploração do trabalho de milhões de habitantes desses países. Então, esse pequeno trecho relata e retrata um pouco do que nós iremos ver
na biografia aqui agora e também no vídeo que vocês irão ver subsequente à aula de hoje, referente ao diário de Anne Frank. Então vamos conhecer um pouco da biografia dela. Anne Frank, 1929 a 1945. Vamos lá. Anne Frank, jovem alemã de origem judaica, foi uma das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, escondida com a família numa dependência secreta de uma casa em Amsterdã, na Holanda, Anne escreveu um diário onde relata seu cotidiano, ou dia a dia, e sua visão da guerra. Posteriormente, Anne presenciou os horrores do campo de concentração de Auschwitz e morreu poucos meses antes do fim da guerra. Então, a Anne morreu antes do fim da guerra de 1945, né, que iniciou em 1939, né, e finalizou em 1945. Mas ela morreu antes de que isso acontecesse, no caso, o fim da guerra. Em 1947, seu diário foi publicado pela primeira vez. Traduzido em inúmeras línguas e com incontáveis edições, tornou-se um dos livros mais lidos e conhecidos no mundo, permitindo que conheçamos um pouco sobre a vida de Anne em meio a esse triste evento da história da humanidade. Então eu trago para vocês uma foto, né, e um trecho, né, do filme também que foi criado de Anne Frank. Uma jovem, muito jovem, morreu com menos de 20 anos, nascida em 1929, 39 faria 10, 49 faria 20 anos, então ela morreu com uns 15 a 16 anos de idade, infelizmente por horrores de ditadores em que não queriam ver o crescimento da adolescência naquela época. Então, na página do livro de vocês, 153, faz um relato do que eu já mencionei aqui para vocês um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E na página 154 e 155 tem a biografia, que foi dita agora para vocês, e um trecho do diário de Anne Frank, que vai ser nossa fonte para responder as questões subjacentes. Mas o que vem a ser o Holocausto? O Holocausto, como foi mencionado anteriormente na parte da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto era a prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual concebida pelo nazismo para promover a pureza racial. Eugênia, ou seja, do povo alemão, que segundo Hitler provinha de uma raça superior à ariana. Assim, principalmente os judeus, mas também ciganos, homossexuais, negros e grupos religiosos, foram segregados em guetos e posteriormente enviados para campos de concentração. Além disso, tiveram seus bens confiscados e foram obrigados a se identificarem publicamente como judeus, tendo que utilizar a estrela de Davi na roupa, por exemplo. Então, quando eles foram para os campos de concentração, lá eles passaram os piores momentos da vida deles, porque os filhos homens ficavam com os pais na parte braçal dos homens e trabalhavam, principalmente nos carvoeiros, né? Nas fábricas de carvão, e as meninas ficavam na parte doméstica, no caso de alimentação, e sucessivamente para higiene pessoal, mas também lavar roupas de soldados e assim sucessivamente. Então, era dividido por gêneros, né? Homens com homens e mulheres com mulheres, mas a humilhação era tanta que é impossível relatar no contexto da nossa aula de hoje. Mas também nos campos de concentração, os prisioneiros eram separados entre aqueles que tinham condições de trabalhar e os que não tinham. Estes últimos eram executados, muitos em câmeras de gás. Então,
No livro de vocês, na página 156, tem um breve resumo sobre o Holocausto e a vista do campo de concentração de Auschwitz, localizado no sul da Polônia, criado em 1940 e é considerado um dos maiores campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, pois, uma vez que os homens não davam para o trabalho braçal, eles eram executados, né, em câmaras de gás. Para finalizar a aula de hoje, vocês vão ver um vídeo da biografia de Anne Frank e, ao mesmo tempo, vocês vão fazer a leitura, após verem o vídeo, da página 153, 154 e 155, onde fala sobre a Segunda Guerra Mundial, um trecho do diário de Anne Frank e um resumo sobre o Holocausto na página 156 também, com exercícios da página 156 e página 157. Bom, gente, o pensamento que eu deixo para vocês é: pensamentos positivos é a motivação para superar os obstáculos. Beijos e abraços do professor Silvio Cavalcante e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus e até mais.